Deus ouve as orações de cada um deles, irmãos. E se há um propósito na vida de cada um deles no tempo certo, seja na quase morte ou ainda na vida, Deus resgata até mesmo eles, irmãos. Deus resgata até mesmo eles. A misericórdia desse nosso Deus, ela é indescritível, inenarrável. Não existe como você mensurar a profundidade, o peso da misericórdia e do amor que o nosso Deus tem. Ele tem um amor resgatador, irmãos. Poxa vida, como Deus gostaria de que essa raça de víbora chamada cristã de hoje em dia, como Deus gostaria que você tivesse a coragem, sabe? A coragem de entrar, irmãos. Entrar lá numa zona de prostituição com seu grupo de crentes, cheio de unção, a mesma unção que você fica gritando lá dentro do seu templo lá. Como iria se alegrar o coração de Deus de você entrar lá em resgate de muitas daquelas pessoas que estão presas nas mãos de Satanás. A verdade é essa. Como Deus gostaria que essa igreja hipócrita que está aí, esse neopentecostalismo lixo que está aí, tivesse a coragem de invadir as favelas e com o poder de Deus resgatar até mesmo o traficante, até mesmo o bandido. Como Deus ficaria feliz com isso, de que essa igreja fosse até mesmo a resposta de oração da mãe de alguém que trabalha no tráfico de drogas. Como Deus gostaria que essa igreja tivesse essa coragem, sabe? O Espírito de Deus estava me lembrando antes de eu começar esse vídeo a respeito de homens que não valiam nada, irmãos. E a igreja hoje puxa saco desses homens. Quer que eu te diga um deles? Talvez você se assuste com o que eu vou dizer. Paulo, isso mesmo. Paulo não valia nada. Você sabia que Paulo arrastava as pessoas para fora das suas casas e as executava do lado de fora? Podia ser família, mulher, criança, não interessava. Ele fazia isso, irmãos. Aí hoje, eu sou um pouco revoltado com algumas coisas assim. Fica um bando de pateta alienado que não sabe o que está falando, que não estuda a Bíblia, não conhece a Deus de verdade e fica, não, porque Paulo disse. Paulo falou isso, aí tem que cumprir o que Paulo falou. Aí porque Paulo ensinou assim, porque Paulo ensinou assado, Paulo ensinou frito, Paulo ensinou cozido, Paulo ensinou flambado. Paulo só ensinou o que ensinou porque foi resgatado pelo imenso amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Paulo só fez isso porque ele foi resgatado, só isso, mais nada. Igualzinho a mim e a você, não valia nada, não prestava, era uma porcaria de um homem que estava ali a um passo do inferno. Você acha por que ele entrava nas cidades, tomava uma surra, levava um pau, ficava às vezes a um da morte, como diz a palavra, e aí daqui a pouco pensavam até que ele tinha morrido, aí depois ele levantava, e aí depois entrava de novo, e olhavam para ele e falavam assim, você tá maluco, você vai entrar aí, você quase foi morto lá dentro, você vai entrar nessa cidade de novo?
E aí ele, com aquela consciência de eternidade, de saber o quanto foi resgatado pelo Senhor Jesus maravilhoso que a gente diz que serve, ele levantava, às vezes até ensanguentado, e dizia: eu tenho que voltar lá dentro, eu tenho que pregar a palavra do meu Senhor. Eu é que sei a profundidade do resgate que ele fez comigo. Eu é que sei o constrangimento que esse amor dele me causa o tempo inteiro hoje. Então eu tenho um legado. Eu preciso falar desse amor. Eu preciso falar do resgate que ele fez comigo e pode fazer com qualquer um que se dispor a me ouvir. Esse é Paulo, irmãos. O Paulo que todo mundo ovaciona nas igrejas. O pessoal, eles... eu fico entristecido, e se eu fico, Deus muito mais. Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que errais e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aí, para fechar esse entendimento sobre Paulo, irmãos, não se fala sobre isso, né? Porque o povo cristão de hoje é hipócrita em sua maioria. Alguns não são, mas a maioria, em sua maioria, eles são hipócritas. Eles não falam que Paulo simplesmente estava sofrendo as consequências de uma lei implacável que ressoa na eternidade, chamada a lei da semeadura. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que o sol ele brilha sobre justos e injustos, não é? Pois é. Então, se uma pessoa que é trabalhar e se dispuser a se esforçar, mesmo sendo injusto, vai chegar uma hora que vai dar certo. Porque Deus não mente. Paulo semeou demais até transbordar na carne, matando pessoas, ferindo famílias inteiras. Você gosta de viajar? Hã? Você gosta de viajar? Eu também gosto. Já andou de avião? Pois é. Imagina que você pegasse um avião e lá no aeroporto, vamos descer para uma realidade mais de todo mundo. Você pega um ônibus aí interestadual e vai para um outro estado. Aí você encontra Paulo lá na rodoviária. E aí fala: aí, Paulo, tudo bem? Prazer em revê-lo, tudo bem? Mas você tá aqui agora, vai para onde, Paulo? Ah, eu vou ali pro Maranhão ali. Vai fazer o quê? Ah, eu vou lá executar uma família de cristãos lá que tá enchendo o saco, estão orando demais, estão evangelizando a região lá. E não dá para deixar essa gente crescer assim, né? Sinceramente, não dá. Tem que fazer meu trabalho. Tá bom? Prazer em te rever e tô indo lá fazer meu trabalho. Esse era Paulo. O mesmo Paulo, ovacionado pelas igrejas de hoje, irmãos. Ai, porque as cartas de Paulo, porque Paulo disse isso, porque Paulo disse aquilo, porque Paulo... Parece até que não existiu Jesus, né? Se você for um cristão minimamente consciente, Deus vai te tocar aí para você pensar um pouquinho a esse respeito. Porque Paulo isso, Paulo aquilo outro. Paulo, se você parar para pensar, ele quase que foi à cruz também, né? Quase que ele morreu para te salvar. De acordo com o que falo. Então, encerrando esse entendimento sobre Paulo, Paulo experimentou na vida e na morte nada além do que a consequência do que ele havia praticado.
o resultado da lei da semeadura, irmãos, que é implacável. Está escrito na Bíblia, né? Você semeia na carne, você vai colher o quê? Sorvete? Eu acho que não. Você está entendendo, depois desse tempo de conversa aqui, que é por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas só se discernem em espírito. Só se você for espiritual que você consegue discernir, consegue entender essas coisas. Eu poderia falar aqui umas 3 horas sobre que essas igrejas ficam falando sobre Paulo, que não deveriam falar. Deveriam falar sobre Jesus. Sobre Jesus. Sobre Jesus. Vocês estão entendendo? E aí eu abro um parênteses nessa palavra aqui do resgate de uma vida, mas também passa por isso, né? A igreja se acostumou ao longo das eras cristãs a produzir e a reproduzir os seus bezerros de ouro e adora a eles ao seu bel prazer. A seu bel prazer. Agora imagina só, eu falei que eu ia encerrar sobre Paulo, mas me veio uma coisa na mente, na verdade não veio agora, veio antes quando eu estava falando, mas eu acabei entrando um assunto adentro porque é importante falar sobre essas coisas. Imagina só. Imagina a situação hipotética, tá? Você está chegando naquele grande dia, no dia do juízo, né? Para entrar nas portas da graça. E aí, você é um... Eu não vou falar você não, porque aí você pode se ofender, eu vou falar que eu. Aí eu tô lá, né? Aí eu chego e falo assim: mas Senhor, presta atenção na profundidade do que eu vou te ensinar agora, pela misericórdia do mesmo Deus que está me mantendo aqui de pé depois das 4 horas da manhã para te dizer isso. Aí eu tô lá, eu digo assim: mas Senhor, eu segui direitinho o que diziam as cartas de Paulo. Isso não é um desdenho para que os idiotas pensem que eu estou desdenhando, não, tá? Mas você precisa entender e ouvir a realidade. Eu segui direitinho, Senhor, as cartas de Paulo. É? Pois é. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Nunca. Uma pergunta só derrubaria todos os argumentos daqueles que ficam, vou dizer assim, numa linguagem bem chula, né, para você entender, enchendo a bola de Paulo. Quem morreu na cruz por você? Hã? Pois é. Então você já sabe qual é o seu lugar, né? Poderia ficar aqui falando sobre Paulo um bom tempo, não denigrindo a imagem dele, mas mostrando a realidade de quem Paulo era, um fraco como eu e você, resgatado pelo poderoso amor do Senhor Jesus Cristo. Esse era Paulo. Sabia disso. Sabia, olha, Paulo tinha uma consciência muito profunda da profundidade das coisas aterrorizantes que ele cometeu antes de cair do cavalo. Ele sabia muito bem o terror que o nome dele significava para os locais
que inclusive sabiam, olha, Paulo está chegando aí. Você não tem noção do terror que era ouvir isso. Estuda um pouco sobre Paulo. Mas não se esqueça de andar simplesmente só com Jesus. É por isso que a Bíblia é bem clara em muitos aspectos, em muitos assuntos, muitas palavras, e eu fico abismado de ver que, olha, quer ver só? Há um tempo atrás eu estava conversando com uma moça na rua e eu estava falando a respeito da palavra com ela. Ela era uma vendedora de empadão na rua. Eu estava falando sobre Jesus, sobre a palavra, sobre como é o relacionamento com Deus, sobre algumas coisas que a gente conhece por causa do tempo de caminhada e do tempo de vida com Deus, né? Porque às vezes a pessoa está na caminhada faz um tempo, mas não tem vida com Deus nenhuma, e isso vai levar essa pessoa para o inferno. E aí, depois de alguns minutos conversando com aquela moça, sabe o que ela falou? Assim, não para o meu espanto, mas para minha tristeza também. Ela falou assim: moço, você tem que abrir um lugar, moço, para ensinar o que você está falando. As pessoas não estão sabendo disso não, moço. Moço, as pessoas não estão sabendo disso não. Moço, eu joguei... Eu lembrei agora, Deus me lembrou agora, que ela falou assim: moço, eu joguei uma vassoura na minha filha, eu machuquei ela, porque ela estava falando igual o senhor, moço. Eu falei: é? Pede perdão para sua filha, ela estava certa. E aí, você quer saber de uma coisa mais alarmante? Ela era de uma congregação, ela era de uma igreja, ela era crente. Para a tristeza de Deus, está escrito: errais em não conhecer. Moço, isso aí que você está falando? Não. As Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto vale? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Pensa aí, aquele seu parente, aquele seu colega. Quanto vale aquela pessoa que você olha no seu bairro e ninguém dá nada por ela? Se você se diz um cristão, você deveria se incomodar com isso. Bom, se você não é simplesmente um discípulo de Paulo, né? Talvez seja aí a explicação. O amor de Deus é maravilhoso, irmãos. O amor de Deus, ele é indescritível, indescritível. Tem uma música que diz: vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Presta atenção nessa parte da letra. Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança, era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida, és o meu super-herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor, que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor.
e até sobre a própria morte ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Quanto vale? Quanto vale? Qual o valor de uma vida? Quanto vale uma alma? Uma alma só, só uma. Não precisa do mundo todo não, o mundo todo está perdido. O mundo todo está perdido, o mundo todo jaz no maligno. Está escrito isso, não é uma invenção minha. Quanto vale uma alma? Hein? Só uma. Olha, se você viver a sua vida toda, eu tô falando dela todinha, e você conseguir resgatar uma só alma para o Senhor Jesus Cristo, você não tem noção. Você não tem noção. Quanta honraria você vai receber ao entrar no céu. Você não tem noção. Quanto vale resgatar uma alma? Quanto vale? Quanto vale orar por uma pessoa? Quanto vale evangelizar? Quanto vale fazer um jejum? Quanto vale você aguentar firme e engolir sapo de muitas pessoas por causa de Deus às vezes precisar te usar ainda no local onde você trabalha? Pensa nisso. Aí está a sua resposta. Quanto vale? Quanto vale uma alma? Essa é a pergunta de Deus para você. Quanto vale uma alma? Eu não resgatei você? Eu não limpei você? Eu não te tirei da lama? E hoje eu te faço a mesma pergunta. Quanto vale uma alma? Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Hoje, esses muitos não estão querendo doar suas vidas por causa de um ou dois. E pasmem vocês, esses um ou dois, muitas das vezes, são pessoas da sua própria casa, da sua própria parentela. Já vivi inúmeras situações e conheço o amor de Deus de perto. E sei que o coração de Deus se alegra como o coração de um pai. Quando uma alma só é resgatada. Imagina, irmão, se cada cristão desse mundo resgatasse pelo menos uma alma. Já reparou quantas pessoas temos no mundo? Você entendeu e você entende que Cristo já teria voltado há muito tempo se a igreja estivesse fazendo o seu trabalho? Essa noite eu conversava com um colega de um outro hospital para onde a gente também leva pacientes. Eu estava falando exatamente sobre isso com ele. Falando, rapaz, eu rodo esses hospitais todos aí de Petrópolis, né, que é a cidade onde eu trabalho. E eu não vejo um crente, um só um. Não queria muito não, só um. Eu não vejo um crente dando nenhum folheto, nem ao menos um folheto para nenhum doente desse.
Eu não vejo a igreja lá. A igreja não está lá, irmãos. Ah, mas no horário de... A igreja não está lá, irmãos. Você entende por que quando Cristo voltar, né? Eu até iria completar com achará fé ainda na terra, que também tem muito a ver, mas você entende que quando Cristo voltar, é por isso que a maior parte, 98,9% dessa que está aí chamando-se igreja, vai ficar exatamente porque o valor que foi colocado sobre a mesa para resgatar cada um de nós não está sendo visto como valor para resgatar aquele que ainda está perdido. É hora de acordar, igreja. É hora de resgate. É hora de resgate. E para aqueles que me conhecem, para aqueles que conhecem o que eu faço, eu não precisaria estar dizendo isso, mas Deus sabe muito bem, Deus conhece a minha vida. Deus sabe das conversas. A minha casa, a minha família vê as mensagens que eu recebo. A minha família vê as mensagens que eu recebo no celular. Pessoas com seus casamentos destruídos. Pessoas agradecendo. Eu nem vou ficar falando muita coisa aqui, mas, irmãos, eu só faço o meu trabalho de cristão e ainda é muito pouco. Poxa, é muito pouco, muito pouco, muito pouco. Até se você tiver maturidade para assistir, eu te indicaria você ver o filme A Lista de Schindler. E se você entender a profundidade daquele filme ali, talvez você entenda o coração de Deus. Talvez. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como é que eles vão crer se não há quem pregue? Tá entendendo? E como é que eles vão ouvir? Não sei. Eu estou procurando fazer a minha parte, irmãos, pela misericórdia de Deus. Mas como é que eles vão ouvir se não há quem os envie? Se quem deveria estar enviando profetas, pregadores, presbíteros, missionários, cristãos, soldados de Cristo, as nações desse mundo afora, está preocupado em arrancar o dinheiro do rebanho. Se venderam, se prostituindo. Satanás está comprando alma barato hoje em dia. E é uma tristeza muito grande para Deus de ver o nível de falta de conhecimento de um povo sendo subjugado, comandado, ordenado, coordenado, direcionado por uma raça de lobos, cães gulosos devoradores. Eu chamo de vagabundos espirituais, né? Eles não querem viver do suor do rosto deles, não, irmão. Quer viver do trabalho do suor da senhorinha de cabelo branco aposentada que não tem nem como sustentar direito.
da viúva. É disso que eles vivem, irmãos. São piores que Paulo. São piores que Judas. Judas pelo menos teve a honra de tentar se matar. Porque eu falo tentar? Vai estudar um pouquinho sobre a história, por favor. É triste, é triste demais você vê que a igreja deveria estar desempenhando um trabalho ao qual o próprio Cristo comissionou para que ela fizesse, e ela negligente não está fazendo. A igreja não está fazendo o seu trabalho. E aí eu vou encerrar esse vídeo contando histórias que eu vivo de pessoas que choram. As pessoas choram quando eu converso com elas, dizendo, pessoas já com uma certa idade, tá? Pessoas desviadas choram dizendo, meu pai dizia que eu era um fraco irmão. Meu pai me dizia que eu não valia nada. Minha mãe me espancava e dizia que eu não ia ser ninguém. Você acredita que as pessoas estão crescendo com esse tipo de coisa no coração? E é um tipo de âncora que Satanás tem usado para prender essas pessoas, até levá-las para o inferno. E aí eu queria falar agora, para encerrar o vídeo, com todos aqueles que são os remanescentes, que fazem esse mesmo trabalho que eu tenho procurado fazer há anos. Um detalhe, tá? Os vídeos que você vê aqui, grave isso que eu vou falar. Ninguém levantou a tampa de um bueiro e eu apareci fazendo gracinha na internet ou falando um monte de coisa que eu acho. Esse tipo de coisa que eu tô conversando aqui, que eu tô falando, eu já faço há anos. A minha família me conhece, a minha casa me conhece, a minha esposa me conhece, os meus filhos me conhecem. Meus filhos me veem evangelizar. Os meus filhos veem o resultado daquilo que eu faço. Isso não é da boca para fora. Deus me conhece. Então eu queria dizer para aqueles a quem também Deus conhece de verdade e que tem um coração sincero, um coração resgatador. Senhores, nós somos o pelotão de resgate e bem provavelmente, se eu errar vai ser por muito pouco. Talvez sejamos o último pelotão de resgate que Deus está enviando por essa terra para resgatar a todos quantos também Ele quer como filhos dele. Lembra de João lá? A passagem de João 10, se eu não me engano, né? Ele entra, fala as ovelhas e as que são dele ouvem a sua voz. E aí ele sai e diz que ainda tem outras ovelhas que ainda não são daquele aprisco, ainda não são desse aprisco. Você entendeu? Você que vive no mundinho do seu templo, isso aí não é o mundo de Deus, não. Não é mesmo. Senhores, somos o pelotão de resgate, para a glória de Deus.